Fala família, tudo bem com vocês? Pedrão aqui na área trazendo mais um vídeo e hoje vamos estar assistindo aqui esse cara aqui é um dos políticos aí da área da política mais brabos que tem aqui, um dos mais brabos que tem aqui no momento do YouTube, que é em pró assim, da população, tá? Ele é totalmente de direita, que é o Caio Coppola. Nessa entrevista aqui no Morning, lá no Pânico, no quadro do Pânico, ele pergunta pro Boulos sobre o que ele acha da ditadura na Venezuela. E, cara, como sempre, ele tentando deturpar a situação para não responder a pergunta. E ele vê aquele negocinho, né? Que é pra dizer, ele fala que não concorda com isso, com aquilo. Só que é o seguinte, ele não apoia, e segundo ele não apoia a ditadura na Venezuela, mas ele apoia o Lula, que apoia a ditadura na Venezuela. Então, vamos estar olhando aqui essa passação de pano. Mas antes de mais nada, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe o vídeo na medida do possível e bora lá. Eu vou deixar aqui na velocidade mais rápida, que é para não tomar muito tempo de vocês. Então, vamos. Eu queria fazer uma pergunta mais abstrata para você, na verdade, sobre um país hipotético, um país de faz de conta, tá? Nesse país, as últimas eleições elas foram comprovadamente fraudadas. Os líderes da oposição são perseguidos políticos, eles estão encarcerados, exilados, alguns torturados, alguns mortos, inclusive. Opositores presos sem julgamento. A ONU visitou esse país e apurou que em uma semana, esse ano, mais de 26 pessoas foram mortas por forças oficiais e milícias pró-governo ao protestarem nas ruas. 850... Presta atenção, tá? A ONU. Tá? Foi a ONU, vou até mostrar aqui a matéria pra vocês. Aqui, ó. É só colocar ONU apura a morte da Venezuela. Tá aqui, ó. Ó, 2 dias, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, o esquerdista cego. Aqui, ó. 2 dias, 20 mortes em protesto na Venezuela. Isso aqui foi só o que eles lançaram, né? A gente sabe que tem muito mais mortes do que isso. E o que não falta é vídeo. Aqui, ó. 4 dias. No caso, esse aqui é a única nota que eles lançaram mais recente. O resto aqui é tudo do ano passado. Aqui, ó. Aqui, 5 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias, 4 dias. Tem os vídeos aqui. E, como sempre, os vídeos eles só mostram da oposição tacando terror, metendo louco lá. Mas isso aí não é uma questão de criminalidade, é uma questão de que eles estão fazendo, como posso dizer assim, baderna. Isso são protestos, eles não querem Maduro que vença as eleições, mas tudo está indicando que ele vai vencer novamente. 30 pessoas nesse país imaginário foram encarceradas. Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país... Preste atenção no que ele perguntou aqui, ó. Anos 90. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país... Presta atenção. Ele fala que a pergunta que está falando no país hipotético, ele está falando da Venezuela, caminha o filho de uma égua. Esse país ele está falando hipoteticamente imaginário, ele está falando da Venezuela, tá? Ele falou que o governo comanda lá desde... Nesse país, o mesmo governo está governando desde os anos 90. O mesmo governo desde os anos 90. E olha o que o Boulos pergunta para ele. Nesse país, o governo ele destituiu... Só uma pergunta, nesse país esse governo foi eleito ou não? Nesse país o governo foi eleito? Que tipo de jogada ele tá fazendo aqui? Basicamente tá tentando falar o seguinte. Se ele foi eleito pelo povo, a culpa do povo tá sofrendo do próprio povo. O mesmo governo governando desde os anos 90. O que ele tá tentando falar aqui, olha, cara, não dá pra dizer se democracia porque o povo elegeu ele, né? Nesse país, o governo destituiu e substituiu o poder legislativo eleito. Nesse país, o presidente cooptou o poder judiciário e as forças armadas. A população desse país hipotético, ela não consegue reagir, porque ela está desarmada. Pra quem não entende o porquê que o povo não consegue reagir, porque o exército de lá ele é fechado com o presidente desde os anos 90. Ou seja, a cultura, a força militar é 100% pró o governo. O povo que se lasque. Armada, ela tá passando fome, enfrentando crise na saúde, né? Teve epidemia de sarampo, de tuberculose, de pneumonia, por aí vai. Desse país hipotético, no mundo do faz de conta, que não existe, mais de 4 milhões de pessoas já fugiram como refugiados, né? Então, resumindo o cenário desse país hipotético, que pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas, a oposição é perseguida. E vocês veem que como o Boulos, eu tô tentando tirar sarro, né, da situação. Pode ter tido eleições, talvez num passado muito remoto. As eleições recentes são fraudadas. Ele falou, talvez no passado possa ter tido eleições, no passado muito remoto, ou seja,
antes da Venezuela conhecer a ditadura, talvez existisse algum tipo de eleição democrática. A oposição é E o perseguida, Bolo cheira sarro disso. os presos políticos, você tem julgamento de exceção, morte de manifestante, destituição do poder legislativo, aparelhamento do judiciário e das forças armadas e crise humanitária. Então a minha pergunta para você é a seguinte, Boulos, esse país hipotético pode ser considerado uma democracia? Eu cortei essa parte aqui porque ele só fica enrolando, enchendo linguiça, tentando fugir da pergunta como ele sempre faz. Então eu cortei essa parte para não estar perdendo muito tempo. Então vamos ver o que ele vai falar agora, esse vagabundo invasor de terra. País hipotético que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que ocorre na Venezuela. Primeira exceção. Ele tá jogando na cara do Capolo que ele descreveu a versão dele do que tá acontecendo na Venezuela. Praticamente ele tá chamando o Capolo de mentiroso. Você vê a cara de pau que esse vagabundo invasor de terra tem, né? De falar uma merda dessa. Ah, essa é a sua versão. Tá praticamente chamando o cara de mentiroso, né? Chamando o cara de mentiroso, chamando todos os venezuelanos que atravessam todo santo dia. Tá chamando todos os venezuelanos que entram pela fronteira lá em Roraima, né? De mentiroso. E uma merda dessa aí que absolveu o namorado dele, o Janones, com esquema de corrupção comprovado, esquema de rachadinha comprovado, é candidato a prefeito de São Paulo. É de chorar, cara. Identificar. A sua versão, sim, eu conheço a sua versão e a versão das da pessoas ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, a versão de todas Vamos as falar da agências de versão da ONU direitos sobre a humanos. prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui é muito diferente. Agora, A ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão. Mas isso que ele falou, né? Praticamente ele tá falando aqui que não seria correto usar a versão da ONU como margem de comprovatividade de que realmente está acontecendo lá. Mas sabe o que isso me lembrou agora? Cara, quem foi o carinha aí que disse que foi inocentado pela ONU? Os 26 processos que tem contra mim. Fiquei livre, sabe? Em 2 processos votados na ONU. Um em Genebra e um, sabe? E o outro também em Genebra pela ONU. E fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. Absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o William Bonner foi muito decente. Nem disse, em momento algum, em lugar algum, que o Lula é inocente. Tudo que a Lava Jato fez foi corroborado com bilhões que foram devolvidos de dinheiro sujo. Aí um dia disseram o seguinte, não, isso aqui, mas está errado ou está certo, não importa. Estava na vara de Curitiba, tinha que estar em Brasília, jogou no lixo. Ué. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado, nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então veja, 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula porque não era o juízo natural e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente. Isso nunca aconteceu. Inocentado é forte. O nosso cabeça de melancia aqui falando aqui sobre a situação do Lula, que tecnicamente ele não poderia usar a notícia da ONU como margem comprovativa de alguma coisa, como eu falei pra vocês, mas acabei de mostrar pra vocês aqui que não foi isso que aconteceu, tá? O processo prescreveu porque ele bateu a certa idade e o Supremo usou todos os tipos de artimanha possível que é pra tentar anular o caso. Então o Lula ainda é um ex-condenado, acabou. Que eu descrevi para você antes, ele pode ser considerado uma democracia, sim ou não? Olha, você não, obviamente, assim como eu, não descrevemos países hipotéticos. Você descreveu a sua versão sobre o que Ou seja, ele tá ocorre na mentindo, Venezuela. ele tá mentindo, né? Eu identificar.
A sua versão, sim, eu conheço a sua versão e a versão das da pessoas ONU, de direita. a versão do Human Rights Watch, a versão de todos os Vamos falar da agentes de versão da ONU direitos sobre a humanos. prisão do Lula e da... Você concorda também ou a ONU só vale para citar por um momento? Não, aqui Agora, é muito diferente. agora A vamos lá. ONU não é uma agência ligada à ONU. Mas deixa eu vou responder a tua questão sobre qual é a minha opinião sobre o processo da Venezuela, que eu acho que é isso que você quis saber. É uma democracia, é uma pergunta de sim ou não, né? Não é, porque a vida não é pão, queijo. Ah, nesse caso é, porque quando você a tem tua preso pergunta também político... pode ser de sim ou não. Se você me responder com sim ou não, agora... Não é pão, queijo, mas questão da Venezuela é a vagabundo do seguinte, Lula. Venezuela é um país que tem uma dependência crônica, tem a chamada doença holandesa, tem uma dependência crônica do petróleo. 97% de todas as exportações tem a da ver Venezuela, petróleo, todo o cara? recurso que entra na Venezuela vem do petróleo. Boulos, não E existe o crise governo- econômica o que governo- justifique prisão, Calma, tortura eu vou chegar lá. Eu também acho que não, Caio. Eu também acho que não, eu concordo contigo. Isso não E eu pode ser tenho, considerado calma, democracia. eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu não apoio o governo Maduro. Abandona essa Eu não narrativa. Mas apoia o Lula. Qual é a diferença? Me explica aí qual é a diferença agora. Eu não Você tá mais apoio o inteligente. governo. Eu acho que faltou uma alfinetada a mais aqui do Capolo. Ele não apoia a corrupção e ditadura, mas defendeu a putinha dele do Jean Nunes e apoia o vagabundo do Lula que apoia o Maduro. Ó, que grande merda, hein? Governo Isso. Maduro nas suas atitudes antidemocráticas que toma. Não apoio. Agora, eu também não apoio. Ele é parcialmente eu não ditador, apoio, ele é meio não, grave. Eu não apoio uma invasão norte-americana como solução. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver que é exatamente O isso fato que está dele sendo ser proposto ditador, pelos o fato dele Estados ser Unidos. ditador ou não é isso que implica está na... sendo proposto pelos Estados Unidos. Não, mas isso Uma não muda o invasão cenário do militar. venezuelano. Nisso que o invasor, o vagabundo invasor de terra tá falando, é uma parada que estava sendo cogitada aí pelos Estados Unidos em praticamente fazer uma invasão na Venezuela para tirar o governo corrupto dali. Isso aí são citações. Só que o resto da Venezuela também um exército muito grande. Então, o risco de eles entrarem em conflito, entrar numa guerra para tentar libertar o povo venezuelano, pode ser dado de duas situações. Primeira, uma salvação do povo venezuelano. E segundo, uma tomada de poder. O que a galera esquerda está tentando citar agora é que os Estados Unidos quer simplesmente pegar e tomar a Venezuela para si. Claro que conhecendo os Estados Unidos, apesar de ser uma superpotência e ter um histórico gradativamente ruim em requisito da invasão de países, possa ser que, se uma invasão dessa magnitude acontecer, vai prejudicar muito mais eles, os Estados Unidos, do que simplesmente tentar botar uma imagem assim de bom benfeitores. Porque o que nós sabemos aqui é datado pelas pessoas que fogem pela fronteira. Você está vendo aí, a ONU só relatou 20 mortes nos seus protestos lá. Só 20. E as outras mortes que estão acontecendo aí nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 3 anos, com essas eleições acontecendo aí. Eu perguntei o diagnóstico A Venezuela, político. É uma ditadura ou O não é? povo venezuelano tem que decidir os caminhos da Venezuela. E na Venezuela você Qual teve... povo? Como é que o povo vai decidir, cara? Um povo desarmado, um povo que tá passando fome, um povo que é oprimido, um povo que, se for pego com Bíblia dentro de suas casas, ou eles são presos ou eles são mortos. Um povo que a própria pessoa que vai no hospital, ele tem que levar suas ferramentas de cirurgia, porque os hospitais não tem porcaria nenhuma. Eu não vou nem falar de uma gravação que tem do Maduro indo comer churrasco numa citada em uma das melhores churrascarias do mundo, enquanto o povo passa fome. Que povo que ele tá falando? O que saiu os 4 milhões de refugiados, você ou que teve ficaram lá uma passando fome? degradação democrática na Venezuela, né? Que vem de onde? O processo da própria Assembleia. Ele tá jogando a culpa no povo. Ele acabou de falar. Desde os anos 90, o mesmo governo comanda a Venezuela. Agora a culpa é do povo. Agora o povo que é burro, né? Desde os anos 90, o quê? Eles passaram o quê? 30 anos o mesmo governo? A culpa é o povo, realmente é o povo que tá elegendo o mesmo cara que tá ali 30 anos. Vão fudendo o venezuelano? Pelo amor de Deus, cara. A constituinte, da forma como foi eleita, se sobrepondo à Assembleia onde o governo tinha minoria, que vem de um processo de radicalização das manifestações de rua, nos quais não se pode também, de uma maneira hipócrita, né, isentar de responsabilidade uma oposição que queima alimentos, uma oposição, agora é a que oposição. mata gente, não sei qual, uma oposição que se autoproclama presidente da República da maneira mais ridícula possível, né? Se criou um conflito ali que nada do que vem é bom. E o que eu quero apresentar... Como sempre, jogando a culpa pro lado da direita, né? Tentar em relação a isso é que a solução
para a crise venezuelana será dada pelo povo da Venezuela. Não será dada pelo exército norte-americano, não será dada por autoproclamação, muito menos pelo Jair Bolsonaro. Que eles podem se organizar se as eleições são fraudadas e se quando eles vão às ruas eles correm risco de vida. Olha, as eleições presidenciais na Venezuela, a última, foi reconhecida pelo Carter, foi reconhecida por gente que não é insuspeita de bolivarianismo. E pelo sócio da Smartmatic. Foi de quem? Da Smartmatic, a empresa responsável, falou que na contabilização oficial tinha 1 milhão de votos a mais. Cara, se você pegar o dono da empresa, Boulos, Zapatero, se você pegar assim, observadores europeus que são contra o Maduro, né, e que reconheceram a legitimidade do processo eleitoral presidencial, o questionamento que se tem é a Assembleia Constituinte se sobrepondo à Assembleia Nacional eleita que a oposição controlava. Esse sim. Agora, sim, ele substituiu o poder legislativo, capturou o poder judiciário e o poder militar. O questionamento sobre a eleição presidencial, outra coisa, vai ter eleição presidencial agora, né? A oposição aposto que ele vai ganhar. Aposto que ele vai ganhar. Eu também aposto que ele vai ganhar. Eu também, com certeza, eu creio que ele vai ganhar. Se propor duas coisas, na verdade. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero te fazer uma proposta. Depois eu quero que o Caio responda do país imaginário. Eu quero te fazer essa proposta porque eu acho que é uma proposta... democracia, Boulos, graças a Deus. E só é uma democracia porque a gente tirou um projeto criminoso de poder que infelizmente você apoiava. Claro, claro. É isso aí, família, né? O Boulos, como sempre, tentando se sair das perguntas para com outras perguntas totalmente nada a ver. E como vocês veem, todo o tempo ele botando a culpa na oposição, a culpa no povo, né? Dizendo que quem vai tirar ele de lá é o povo. E sobre ele estar falando sobre essa tal de legitimidade que reconheceu que teve ali uma certa democracia, isso aí é jogada do próprio Maduro. O que ele está tentando fazer que já detectaram isso, os analistas já fizeram o seguinte: o que o Maduro está fazendo? Ele está fazendo com que os seus adversários tenham ali um certo impacto político e eles meio que tenham ali uma certa liderança para quando chegar na presidência ele vai ganhar. Acabou, é isso que ele vai fazer. O que ele está tentando passar uma imagem para o mundo de que ele é democrático, sendo que ele não é. Então, é isso. Mais um vídeo aí mostrando aí o vagabundo que o Boulos é. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo notificações, compartilha na medida do possível. E se você tá aí, não tá fazendo nada, não gosta de ficar muito se enchendo de conteúdo político, ou você é um cara que tem o seu horário reservado, dá uma passadinha no meu canal de games, tá? Eu tenho um canal de games chamado Killzone. Vai lá, tô postando vídeo direto lá sobre jogos, sobre conteúdo de games, do mundo do game também, para dar uma fugida um pouco desse momento político, para tirar um pouco desses problemas pessoais da cabeça, e quem sabe se divertir, dar uma risada, até incentivar você mesmo a entrar para esse mundo também, que é o mundo dos games. Então é isso, fico com Deus, até o próximo vídeo. Falou!